Olá, bem-vindo ao G2 Entrevista. Eu sou Gláucia Vieira, CEO da G2, uma consultoria de SAP Business One, um sistema de gestão para empresas em transformação. Esse é o nosso programa de estreia e a ideia desse espaço é compartilhar conhecimento com gestores, empresários e empreendedores sobre gestão, com a participação dos melhores especialistas no assunto, para a gente compartilhar esse conhecimento. Vamos começar muito bem acompanhados com uma entrevistada especial, a Flávia Maia, Head da MIDI, uma consultoria de serviços de gestão para médias empresas da incrível Falcone. Eu sou fã da marca de verdade, tá, Flávia? Depois a gente conversa sobre isso. Da incrível Falcone, a consultoria líder do Brasil em gestão. Flávia, um enorme prazer de ter você aqui comigo nessa estreia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Fiz uma introdução aqui sobre você e a MIDI, mas eu quero que você se apresente e também fale um pouco sobre a MIDI antes da gente começar. Glaucia, eu que agradeço o seu convite, o convite da G2, e queria parabenizá-la também pela iniciativa. Eu acho que nesse momento que a gente vive hoje é ainda mais importante, né, que a gente possa somar forças, compartilhar conhecimento. Então aqui zero pretensão de ser dona da verdade, mas dividir um pouco do que a gente entende na Falcone, do que a gente já ajuda empresas, né, há tantos anos. A Falcone tem você falou da marca, então só brevemente falar da Falcone, mas a gente é a maior consultoria de gestão da América Latina, são 600 consultores, a gente tem projetos, né, em 30 países e já são, enfim, muitos anos de história, né, quase 40 anos de história, onde a gente ajuda diferentes companhias com uma crença, né, muito importante, um propósito, né, a gente acredita que organizações mais eficientes em gestão, pessoas com tecnologia produzem uma sociedade melhor. Então, eu acho que esse papo nosso aqui, essa iniciativa da G2 de levar conteúdo para os empreendedores, está super alinhado com esse nosso propósito de dividir conhecimento e de que a gente possa melhorar a gestão das companhias para que elas performem melhor, gerem mais emprego, renda e assim tragam uma contribuição também para uma sociedade melhor. Então, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite. E aí, terminando a parte da apresentação, falei um pouquinho de Falcone. Eu estou na Falcone há 15 anos. No último ano e meio, saí um pouco do campo, né, e do apoio que a gente já dava para grandes companhias para começar a pensar essa nova unidade de negócios, que também nasce muito desse nosso propósito de multiplicar o nosso impacto na sociedade. A gente queria poder ajudar um número maior de empresas. Então, assim, nasce a MIDI, que é a nossa unidade dedicada a levar esse modelo de gestão tão consagrado em grandes companhias para também agora empresas médias, né? E esse é um pouquinho da minha jornada. Sou formada em administração, 5 anos antes no mercado financeiro, 15 anos na consultoria e 1 ano e meio me especializando aí nas dores e desafios das médias empresas que têm uma importância máxima para a economia do país, né? Maravilhoso, adoro o propósito da Falcone, e aí vocês terem esse propósito, uma divisão específica para a média empresa, acho que faz muito sentido, a coisa ficar mais especializada ainda. Que bacana, Flávia. Flávia, com certeza a gente vai ter mais um ano bastante diferente do que a gente está acostumado. E aí, que conselho você daria para as empresas que ainda não se encontraram na reinvenção, que ainda não passaram por esse processo? Como é que ela acelera isso para se manter competitiva no seu respectivo mercado? Eu acho que a pandemia veio para nos mostrar que a gente vive, né, num mundo VUCA. Então, de uma maneira muito abrupta, a gente percebe essa necessidade de ajuste dos negócios e de uma resposta rápida, né? Tem até algumas brincadeiras que falam, quem é que fez a transformação digital na sua empresa, né? O seu CEO, o seu CTO ou o Covid? Então, muitas companhias, de fato, enfim, não estavam despertas, né, para esse processo de transformação dos negócios e para a necessidade de você ter um modelo de gestão que seja super responsivo, rápido e ágil nas movimentações que vão acontecendo no mercado, né? Eu costumo dizer que mesmo depois da pandemia, o mundo seguirá VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, e por aí vai. Então, eu acho que minha recomendação, assim, eu vou separar aqui em 2 momentos. Tem um primeiro movimento, que é um movimento de ajuste, né? Como é que eu me ajusto a esse novo contexto e ajusto o meu negócio? Então, cada negócio de cada segmento
ter de verdade, né, um olhar centrado no seu cliente e entender o que a pandemia trouxe de alteração na necessidade do cliente que eu atendo, né? Cada negócio, um negócio só existe para satisfazer a necessidade dos seus clientes, alguma necessidade específica, e essa necessidade pode ter sido alterada pela pandemia. Então, se eu estou num negócio de alimentação, agora o meu cliente não vem mais até mim, então como é que eu desenvolvo novos canais para que o meu produto ou serviço chegue até ele, né? Ou varejo, enfim, por aí vai. Então, sempre pensar, olha, nesse meu negócio, a necessidade do meu cliente, ela ainda está lá permanente. Se eu estou falando de um segmento, né, um pouco mais cíclico, a demanda também cai quando a economia não vai tão bem. Então, cada negócio vai afetado de maneira diferente. Algumas raras exceções afetadas positivamente, outras impactadas aí com quedas muito abruptas no faturamento. Então, tem um primeiro movimento que é um movimento de ajuste, né? Se o meu faturamento caiu, como que eu ajusto a minha companhia, seja na minha estrutura de gastos, na gestão do caixa, para que eu aumente a minha sobrevivência e consiga passar por esse momento. Na linha da receita, da geração de receita e do faturamento, como que eu desenvolvo novos canais e novos serviços que eu possa preservar, né, tentar preservar o meu patamar de faturamento. Então, com um olhar muito centrado no seu cliente, o que a pandemia trouxe de modificação nesse contexto e como que você se ajusta, seja para manter um contato e uma oferta de serviço com novos canais digitais, seja para adequar a tua estrutura de gasto também e melhorar essa sua sobrevivência. E aí, daqui para frente, eu acho que a gente tem que levar os aprendizados. Então, depois desse primeiro movimento, que é um movimento de ajuste, como que eu coloco uma organização e um modelo de gestão que está, de fato, centrado no cliente e atento a como que essas necessidades estão sendo movimentadas, né? Antigamente, a gente podia ter planejamentos estratégicos que eram super longos, que olhavam para horizontes estratégicos mais longos, e hoje em dia a gente precisa ter esse pensamento estratégico de maneira constante, ficar sempre, né, a alta direção da empresa tem um trabalho importante de fazer no sentido de profissionalizar a empresa e mobilizar todos os níveis. Para quê? Para que ela possa não estar sobrecarregada da operação e ter um tempo para olhar para fora. Para olhar para fora é para olhar para o teu cliente, para olhar para os movimentos que acontecem no seu segmento. A gente vive um período de muitas inovações e de muita disrupção, então toda hora tem um novo entrante, né, concorrências diretas e concorrências transversais, que vem com uma nova proposta de valor para o seu cliente, que não tem uma única forma de resolver aquela necessidade dele. Então, está muito atento a esses movimentos e saber ler este contexto externo, traduzir na sua estratégia, aterrissar no ano, nas suas metas do ano, no teu orçamento, mobilizar o esforço da sua empresa, e com isso cair ali na operação do dia a dia, entregando um novo valor para o cliente, é uma competência vital, assim. Então, construir um sistema de gestão conectado com o ambiente externo e capaz de traduzir essas movimentações na sua oferta de valor e de revisitar é chave para a sobrevivência daqui para frente. Fantástico, Flávia, concordo com você, não é fácil. Eu acho que falta a gente dizer isso também, não tem um caminho fácil. Eu sempre penso que o simples funciona muito bem, você começar pelo simples, né? E hoje você tem que olhar para todo mundo, você tem que olhar para o seu colaborador interno, você tem que falar muito com o seu cliente, não ficou fácil manter o contato com o cliente, né, em alguns negócios, como você disse, e também olhar para a concorrência. E talvez uma coisa que enriquece muito e te dá direção, inspiração, você olhar outros mercados que não tem a ver com o seu, mas deixa eu ver o que esse pessoal está fazendo. Eu encontro inspiração em umas coisas que às vezes eu não posso nem falar que eu sofri bullying, sabe, Flávia? Se eu falar aqui o que eu consumo, mas me dá inspiração. Eu falo, nossa, isso tem a ver com o meu negócio, nesse quesito, nesse outro, vou tentar. Vou fazer diferente. Sim. E a gente tem que arriscar agora e fazer alguma coisa diferente.
talvez a inspiração em outros setores te permite fazer um primeiro movimento no seu setor, né? Porque se você também fica ali restrita a fazer teu benchmark apenas no teu segmento, enfim, acaba que você vai vendo um pouco mais do mesmo, e quando você olha para práticas de outros setores, e o que você pode trazer de lá para cá. E quando eu digo que as concorrências agora são concorrências transversais, né? Tem um exemplo que a turma usa muito, e que eu acho que é didático, que é falar, olha, a maior concorrente, né, do McDonald's não é o Burger King, é a Netflix, porque se as pessoas mudam o seu comportamento e começam a ficar em casa cada vez mais, indo menos ao cinema, e portanto eu gero menor fluxo no shopping, na parada ali para tomar um lanche antes, depois do cinema. Então, assim, a gente vive num sistema, né, as coisas estão sempre tudo muito conectadas, e entender esses movimentos e concorrências transversais, porque muitas vezes o seu concorrente não é aquele óbvio, não é aquele direto, e sim pensar, olha, de verdade meu cliente usa o meu produto, o meu serviço para satisfazer a qual necessidade e quais as diferentes formas que ele pode ter de resolver esse problema. Assim você pode sempre revisitar a sua proposta de valor e garantir que ela é de verdade diferenciada em relação a concorrência. E na tua fala tem duas coisas que eu gosto, Glaucia, essa coisa de trazer referência de outros setores, e você fala uma coisa muito importante, que é de começar pelo simples, né? A gente usa o professor Falcone, nas bibliografias dele, ele fala muito do conceito de Maslow, de potencial mental. E o que Maslow dizia é que as pessoas aprendem um pouco por dia e não mais do que isso, né? Então, tanto isso é uma verdade que a gente demora aí 5 anos para fazer uma graduação, 2 anos para fazer um bom MBA. Ninguém aprendeu um jeito de fazer as pessoas aprenderem mais rápido, né? Dado isso, e entendendo que as organizações são feitas por pessoas, as organizações, as companhias, elas também têm uma velocidade de aprendizado. Então, não adianta a empresa que às vezes não está numa boa maturidade de gestão, né, começar a achar que vai fazer um copy and paste dos melhores modelos, e aí eu já vou começar falando logo de inteligência artificial, de analytics. A gente começa pelo simples, mas tem que garantir que a gente está amadurecendo, né, e aprendendo como organização para cada vez ter um modelo de gestão mais sofisticado que capture também novos patamares, né, de resultado. Às vezes o início é estabelecer boas metas, ter uma boa visão de longo prazo, traduzida num bom orçamento anual, ter uma relação de causa e efeito numa árvore de indicadores, ter planos de ação, né? A gente fala que se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, ter planos de ação bem simples, o que, quem e quando que tem que ser feito para melhorar determinado resultado. Mobilizar as pessoas a partir desse desdobramento de metas, ter rituais de governança de resultado, e a partir daí você cria base para depois trazer elementos mais sofisticados. Olha, agora aqui temos uma oportunidade nos gastos, então vamos trazer um elemento de um orçamento base zero, de um matricial de despesa, ou temos uma possibilidade de crescer receita, vamos trazer aqui soluções, né, mais específicas, analytics. E lá na frente, sim, eu acho que toda empresa deveria caminhar para falar de técnicas e ferramentas de gestão cada vez mais robustas, porque é isso que vai mantê-las competitivas. Mas começar do simples, eu acho que é um outro ponto da tua fala que para mim faz muito sentido. Muito bacana, porque a gente tem que se manter. Uma coisa super importante é a gente se manter otimista, né? Porque a G2 é uma pequena empresa e a gente está voltado muito à pequena e à média. Então faz muito sentido e sinergia esse nosso papo aqui por você ser da mídia. E a gente tem que manter o otimismo e nossa responsabilidade com a nossa comunidade, com a sociedade, de gerar emprego e manter esses empregos. E aí pode causar uma frustração enorme, porque disrupção não é para todo mundo, né, Flávia? Não é do dia para a noite. Meu Deus, preciso ser disruptiva. Então é só pedir para Deus, faço uma macumba, né? O que eu faço? Não é assim. Então, às vezes, para você não se desanimar, começa pelo simples. Eu tenho certeza que tem um sentimento para todo empresário de algum arrependimento. Poxa, estava tão fácil de eu ter feito essa transformação antes da pandemia, não fiz. E agora isso está me custando mais sacrifício nesse momento de crise, né? Glaucia, nesse ponto que você coloca aí, né, sobre a transformação digital e essa modificação, né, inovação do negócio que poderia ter sido feita antes,
Mas esse é um lado bom da pandemia. A gente rodou uma pesquisa com mais de 400 pequenas e médias empresas, ali alguns meses depois da pandemia. A gente viu muita coisa ruim, né? Muito efeito de, enfim, redução de faturamento, para muitas empresas de maneira mais, enfim, representativa, para outras um pouco menos, e uma série de outras modificações, mas um lado bom foi que para quase 80% dessas empresas entrevistadas, a pandemia ou acelerou um processo de transformação digital que vinha em curso, né, ou demonstrou oportunidades que não estavam antes percebidas. Então, eu acho que independente, assim, se a pessoa já vinha fazendo um bom trabalho de casa, ela entrou melhor posicionada. Sempre gosto de trazer cases e exemplos, porque eu acho que eles tangibilizam. Estava falando com uma empresa de serviços, um escritório de advocacia, e eles já estavam muito bem com seus processos automatizados, digitalizados e etc. E aí conseguiram, no momento da pandemia, né, com home office, colocar todo mundo para trabalhar de casa bem rapidamente e manter os seus SLAs que eles tinham combinado ali com grandes clientes. E aí esses grandes clientes que antes diluíam suas carteiras, seus processos para vários escritórios, começaram a não ter o mesmo nível de serviço dos concorrentes. Então, esse player que estava melhor posicionado e preparado, ele começou a tomar mercado e ganhar, né, um share dentro desses grandes clientes dos outros escritórios que não estavam atendendo. Então, assim, independente da posição que você estava com o dever de casa mais preparado, né, pré-pandemia, ou se você está numa posição em que você precisa correr atrás e recuperar esse atraso, o mais importante é, enfim, não deixar isso virar uma paralisia e tomar desse momento e dessa oportunidade essa aceleração que a maioria das empresas fez no seu processo de transformação digital, né? Então, acho que 78% das empresas estavam ou acelerando ou perceberam oportunidades que pré-pandemia não estavam mapeadas de transformação digital nos seus negócios. Adorei essa sua fala. Não fica em estado de paralisia, pelo amor de Deus, né? Vamos em frente. E por isso que é tão importante a gente trocar informação, né, Flávia? Bom, pessoal, a gente está terminando aqui a primeira parte da nossa conversa com a Flávia Maia, da MID, da Falcone. Fica aqui o convite para você vir assistir com a gente a segunda parte no nosso próximo vídeo. Até lá!